Olá, líderes de música e ministros de louvor de Mato Grosso do Sul. Como é bom estarmos juntos na nossa Convenção de Liderança 2021 e nos prepararmos para louvar mais e melhor ao nosso Deus juntamente de nossos irmãos em nossas igrejas locais. Essas são as orientações do nosso Ministério da Música, são orientações gerais para os nossos líderes em 2021. O Salmo 135, versículos 1 a 3, nos fazem um convite à adoração. Acompanhe comigo. O tema é louvores a Deus. E diz o salmista: Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. O salmista convida todos aqueles que comparecem à casa do Senhor, sejam os membros, sejam os visitantes, os ministros, os adoradores, todos aqueles, os que vão ministrar a palavra e os que vão ouvir a palavra, a louvar ao Senhor através de cânticos espirituais. Louvar é fundamental no aspecto de adoração. E nós convidamos você, que é ministro de louvor, a estar ensinando a sua igreja, louvar ao Senhor como o Senhor deseja ser louvado. Algumas orientações importantes para nós. Primeiro, lembrarmos que louvar é um privilégio. Louvar o nome de Deus é um privilégio para todos nós como suas criaturas. Devemos prestar uma adoração a Deus de maneira santa e viva, entregando o coração e a vida através da adoração. Em todas as oportunidades que tenhamos, seja em nosso lar, em nossos momentos particulares ou na igreja, devemos levar em conta que louvar a Deus é um ato de adoração. Nós temos como Igreja Adventista um material que está disponível a todos para downloads na internet. Ele está no site da Divisão Sul-Americana, Materiais ISD. E este material, ele apresenta para nós o documento oficial da Igreja Adventista com orientações sobre música. Então, o documento oficial foi preparado desde 2005 e ele dá aos ministros de louvor as orientações gerais sobre, por exemplo, a música, como deve ser executada, o que é música, como ela está ligada com a adoração, qual é a teologia bíblica e as orientações do Espírito de profecia sobre a música e como deve ser executada no contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nos apresenta também princípios que orientam os cristãos, tanto aquele que louva, aquele que conduz a ministração, como aquele que faz parte da música no seu modo profissional, como cantores cristãos que participam na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Enfim, ele apresenta para nós as orientações precisas com relação à música para a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Você pode baixar esse documento entrando no site, que vai ser postado logo abaixo para você, ou pesquisando com a secretária de Música da Associação Sul-Mato Grossense. Algumas dicas e sugestões importantes com relação à música devem ser seguidas e devem ser ensinadas àqueles que fazem parte de nossa equipe de louvor. A primeira delas é que o louvor é adoração. Ele deve estar presente em todos os cultos, em todos os encontros da igreja. Um momento especial para o louvor deve ser dedicado antes, durante e depois de cada culto. Valorize o cântico congregacional. Afinal de contas, nós precisamos conduzir como ministros de louvores, como diretores de música, os adoradores à comunhão com o Senhor, a adoração ao Senhor. E o cântico congregacional, ele rege este momento especial. Forme uma equipe, monte uma comissão ou ministério da música na igreja local. É muito importante que não esteja apenas a cargo de uma pessoa toda a ministração do louvor e da adoração. Isso poderá sobrecarregá-lo. Por isso, a cada dia de culto, a cada encontro da sua igreja, ter alguém responsável pela música vai fazer a diferença. Escolha as músicas com antecedência, isso é muito importante. E siga critérios. Escolher a música com antecedência dá àqueles que vão ministrar o louvor segurança sobre a letra, sobre o conteúdo, sobre o tema a ser apresentado nos louvores daquela noite, ou daquele dia, ou daquele momento de louvor e adoração. Ensaie as músicas a serem executadas. É muito importante que a equipe de louvor, aqueles que vão ministrar, sejam os instrumentistas, sejam aqueles que vão cantar, eles conheçam a música, eles saibam a letra e tenham segurança sobre ela. É importante também que a equipe de sonoplastia da igreja local
tem acesso à lista das músicas que serão executadas. Uma cópia fica com a sonoplastia, uma cópia fica com o ministrante, para que todos possam ter a oportunidade de saber a sequência exata, sem haver intervalos entre elas. Mais uma dica importante é que devemos começar com oração todos os momentos de louvor. Devemos levar a igreja, a comunidade a refletir que estamos na presença de um Deus Santo, que é louvado pessoalmente diante de seus anjos, e é nosso privilégio e prazer fazermos parte de um ambiente de adoração. Mais ainda, uma dica importante é que nós diversifiquemos os louvores a cada culto. Sim, nós temos vários momentos de adoração através do louvor na adoração. Nós temos os cânticos congregacionais, nós temos as doxologias, nós temos mensagens musicais, temos outros momentos de oração em que podemos colocar um fundo musical, e eles devem ser diversificados. Geralmente, quando nós usamos apenas uma música fixa, seja ela para a doxologia, para a introdução, seja a música introdutória daquele culto ou a música de encerramento, as pessoas não a cantam ou a cantam mecanicamente. Por isso, é importante que nós tenhamos um menu diversificado de músicas que possamos usar para cada momento da adoração. Isto trará mais significado para o momento da adoração e ajudará com que os adoradores possam louvar a Deus em espírito e em verdade. Por fim, ensine a igreja a louvar com os lábios e a mente. Faz parte do ambiente da adoração, que cada um daqueles que estejam envolvidos no louvor, cada um daqueles que estejam envolvidos no momento de adoração na igreja local, no pequeno grupo, na classe da escola sabatina ou em algum programa especial da igreja, que ele possa refletir sobre a letra, refletir sobre aquilo que ele canta, conversar sobre o que vai ser louvado em seguida é muito importante e ajuda os adoradores a se prepararem para que, através da música, eles possam viver um momento especial de adoração ao Senhor. Bem, estamos em um período de biossegurança e seguem então algumas dicas importantes sobre a biossegurança em nossas igrejas, com a nossa equipe de louvor de maneira muito específica. Primeiro, a quantidade da equipe. Você precisa verificar se a quantidade a cada culto está de acordo com o espaço destinado para a ministração. Nós ainda estamos vivendo orientações específicas sobre biossegurança e não podemos, através da equipe de louvor, gerar um ajuntamento na parte da frente da igreja. Certifique também que os equipamentos, sejam fones de ouvido, sejam microfones, sejam partituras, eles estejam separados para o uso pessoal. Cada componente da equipe com o seu equipamento, para que não haja compartilhamento. Esses equipamentos precisam ser limpos após o seu uso. E se você tiver um equipamento em quantidade limitada na sua igreja, você precisa ter consigo, ali sempre perto, álcool 70 para spray e um pano, uma flanela com a qual você possa umedecer a flanela e em seguida passar nesses equipamentos. Nunca compartilhe equipamentos sem antes higienizá-los. O melhor e o mais adequado é que cada membro da equipe de louvor tenha o seu equipamento, que ele use desde o início até o final da adoração. Por fim, todos os participantes da ministração, eles devem estar em boas condições de saúde. Oriente a sua equipe. Se alguém manifestar qualquer sintoma de enfermidade, seja ela ligada ao Covid-19 ou qualquer outra enfermidade, oriente-o que não vá, que procure cuidados médicos, que fique de repouso em casa. É sempre bom nós termos pessoas reservas na equipe. Por isso, uma equipe, quanto maior ela for, quanto mais componentes tiver, melhor para a ministração e para não haver desfalques na adoração da igreja local. Vamos então a algumas ênfases especiais do Ministério da Música em 2021. Neste ano, nós estamos trabalhando com 3 ênfases especiais: mais comunhão, mais liderança e mais missão. Quando falamos sobre mais comunhão, nós desejamos que conselhos especiais que encontramos no livro Educação, página 167, possam fazer parte do Ministério da Música na sua igreja local. A música é um dos maiores dons dados por Deus e, por isso mesmo, se constitui um elemento indispensável no processo de crescimento cristão.
A música é um dos grandes dons que Deus concedeu ao homem e um dos elementos mais importantes num programa espiritual. É um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. É por isso que nós queremos que em cada culto, em cada momento de adoração, os adoradores tenham uma experiência pessoal com relação ao louvor a Deus. Nós, ministros de louvor em nossas igrejas, precisamos separar tempo para louvar a Deus, para conduzir os adoradores a esta experiência. Escolher a música, trabalhar temas espirituais, escolher músicas, selecionar temas de músicas relacionados com a mensagem bíblica, com o sermão que vai ser pregado ou com a ocasião na qual estamos reunidos, vai fazer diferença. Precisamos conduzir todos os adoradores a estarem mais perto de Deus e a executarem um louvor que seja agradável ao seu santo nome. A segunda ênfase para nós está relacionada com a liderança. Quando falamos sobre mais liderança, nós estamos falando sobre nós, líderes de música, sobre nossa equipe, sobre todos aqueles que participam conosco diretamente na adoração. Um conselho especial é que a vida daqueles que aceitam essa responsabilidade, ela deve ser tão consagrada quanto a sua própria mensagem. É um princípio que se aplica de maneira especial àqueles que, através da música, têm a missão de conduzir a Igreja de Deus na adoração, no louvor e na evangelização. Sim, porque a música só é aceitável a Deus quando o coração é consagrado, enternecido e santificado. Isso se encontra em um manuscrito de Ellen White, escrito em maio de 1874. Através desses conselhos, Ellen White fala diretamente a você, líder. Você que ministra o louvor em sua igreja, a sua vida, a sua conduta, o seu caráter como líder, como liderança da música e da adoração, deve ser coerente com os princípios bíblicos da palavra de Deus. O Senhor é louvado, Ele é honrado ou não, dependendo da conduta daquele líder que se diz um líder cristão. É por isso que nós somos chamados como líderes, como ministros de louvor, a termos uma vida coerente com os princípios da palavra de Deus e a exercermos uma influência santificadora sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor, seja a nossa equipe de louvor e ministração, sejam os irmãos que nos observam. Saber nos conduzir, saber o vestuário certo para estarmos à frente da igreja, saber as palavras a serem usadas nos intervalos dos louvores, a nossa conduta dentro e fora da igreja, ela tem uma influência muito grande sobre aqueles que participam conosco da adoração. A escolha dos músicos, a escolha das mensagens musicais, as pessoas que vamos convidar para participar nos cultos, elas também precisam passar pelo critério. O critério de modéstia cristã, conduta cristã, o critério de que tipo de música essa pessoa vai apresentar, que tipo de elementos contém essa música, tudo isso faz parte da adoração. E precisamos lembrar que Deus deve ser honrado com cada líder que vai à frente ministrar parte na adoração. Ellen White, em seus escritos, compara a música, o louvor, o cântico como a oração. Por isso, aqueles que vão tomar parte neste ministério, executar esta parte na adoração, devem ter a sua vida consagrada. Queremos que cada líder do Ministério da Música possa ser uma referência espiritual em sua igreja e formar discípulos dentro da música, louvor e adoração para o reino dos céus. Por fim, quando falamos sobre missão, somos lembrados que ela, a música, exerce influência sobre assuntos de consequências eternas. Parou para pensar nisso? Assuntos de consequências eternas? Sim. Ela pode elevar ou degradar. A música pode ser empregada tanto para o bem como para o mal. Ela tem poder para subjugar naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. No livro Educação, página 167, a senhora White descreve desta forma o papel da música. Analisa comigo. Quando nós ministramos o louvor em uma série de pregações, em uma série evangelística, nós estamos preparando o coração e a mente de ouvintes para receber a palavra de Deus. Quando nós fazemos uso da música num ambiente de apelo, num ambiente de finalização de uma mensagem de pregação,
nós estamos conduzindo aqueles adoradores a uma decisão profunda ao lado de Cristo. A música tem que ser selecionada, ela deve ser separada, ela deve estar em conformidade com os princípios da palavra de Deus e ela vai exercer então um poder santificador na vida daquelas pessoas. Ela vai estar despertando neles elementos essenciais para que a sua vida seja transformada. No livro Evangelismo, página 500, uma outra citação nos diz o seguinte: o canto é um dos meios mais eficazes para gravar a verdade espiritual no coração. Muitas vezes se tem descerrado pelas palavras do canto sagrado as fontes do arrependimento e da fé. Vejam, quando falamos sobre o papel do músico, o papel do louvor, da equipe de louvor, dos ministrantes de música, seja no canto congregacional, seja nas mensagens musicais, na igreja local, nós estamos falando de um elemento essencial para que o nome de Deus seja honrado, para que pessoas se arrependam, reconheçam a Cristo como Senhor e Salvador e aceitem pela fé a salvação que Ele nos oferece. Como você pode ver, a música vai além de cantarmos, prepararmos escalas e trabalharmos uma equipe de louvor. A música é parte tão essencial na evangelização quanto a própria pregação. Bem, aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos algumas metas especiais para você, líder de música, para a sua equipe, para a sua igreja. E nós desejamos que em 2021 possamos voltar com toda a força a louvar ao Senhor e a envolver a igreja neste ambiente de adoração. Sabemos que 2020 foi um ano desafiador e que muitos ministérios da música ficaram restritos apenas ao PowerPoint, ao slide ou talvez o playback de um louvor que estava sendo executado à distância por um sermão online. Mas nós sabemos que você que aceitou a responsabilidade de neste ano executar o ministério do louvor, executar a liderança e a formação de uma equipe de adoração na sua igreja, terá desafios especiais e grandes bênçãos do Senhor por alcançar. Segue agora 4 metas especiais para os nossos ministros de louvor. E nós desejamos que você possa viver essas metas do Ministério da Música em sua igreja local. A primeira dela é que você organize a diretoria da música na igreja local. Sim, você forma uma equipe ou uma comissão de música em sua igreja. Pessoas que conheçam do assunto, pessoas que saibam cantar, pessoas que tenham um bom relacionamento com outras pessoas que atuam na área da música em outras igrejas do seu distrito ou da sua região. Essas pessoas poderão ser de grande ajuda para você, diretor de música, na formação de um currículo, na formação de uma lista de pessoas que possa te auxiliar. A segunda dica é que você prepare um calendário. Na verdade, é uma meta. A segunda meta é que você prepare o calendário de atividades, que você mantenha no seu calendário de atividades, como líder de música, como diretor de música da sua igreja, como ministro de louvor, um calendário de atividades com reuniões regulares durante todo o ano, para que você possa fazer tanto planejamentos de atividades especiais que surgirão no calendário, sejam eles os 10 dias de oração, seja a Semana Santa, seja a programação especial que vai acontecer na sua igreja no mês de julho com a Missão Caleb chegando até vocês, seja uma série evangelística, uma semana de oração especial. Você precisa ter um calendário de atividades no qual vocês se organizem para exercer louvor e adoração em todos os cultos, para que tenha uma equipe presente para atender todas as necessidades, mas que também faça uma avaliação das atividades. Se elas foram adequadas, o que precisa manter, o que precisa mudar, quais são os ajustes que precisam acontecer, de repente, equipamentos que precisam ser inseridos no Ministério de Louvor, ou situações que precisam ser criadas a partir das necessidades observadas. Terceira dica, e meta para 2021, é que você realize pelo menos um evento especial em relação à música a nível de distrito ou região. Nós queremos incentivar as nossas igrejas, os nossos distritos, a realizar um concurso musical, a realizar um seminário, um congresso sobre música, louvor e adoração, a realizar um concerto, se você tiver instrumentos musicais, se você tiver uma banda de louvor, se você tiver uma orquestra, realize concertos e inspire a igreja com música, louvor e adoração. Ou um FEMUSA, que é um festival de música cristã. Nós estamos ansiosos por participarmos com vocês de movimentos como estes. Por fim, a última dica, a última meta para 2021
é que você informe os eventos e atividades que serão realizados com relação à música em seu distrito. Nós queremos saber e estar com vocês. Passe essas informações para a secretária do Ministério de Desbravadores e Aventureiros, que também é a secretária do Ministério da Música, a Fernanda. E aqui na Associação Sul Mato Grossense, nós teremos prazer e alegria de te receber. O contato é 67 99882 0354. Este é o contato da nossa secretária. Você poderá passar para ela a sua agenda de música e nós vamos estar também ajustando o nosso calendário, nosso itinerário pastoral para ir até vocês. Por fim, queridos, eu quero convidar vocês a refletirem em algo especial. O Salmo 100, versículos 1 e 2, descreve para nós um chamado à adoração. E esse chamado à adoração que Deus nos faz, ele descreve para nós o que ele deseja que você e eu, como ministros de louvor, possamos apresentar. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, sim, rebanho do seu pastoreio. Ele nos convida: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que você, líder de música, você, ministro de louvor, equipe de louvor da igreja local, seja um verdadeiro adorador. E, como nas palavras desse salmo, nos conselhos inspirados do Espírito de profecia, você possa conduzir adoradores para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe.